Tradicionalmente, as linhas de um SUV trazem esse tipo de desenho na traseira. Elas agradaram e tornaram o segmento o queridinho no Brasil e no mundo. Isso deu tão certo que a indústria resolveu mexer nessas linhas para esportivos cupês mais robustos. Ele é mais comprido de para-choque a para-choque, ele tem um entre-eixos maior, a largura é maior e ele é mais baixo. Tudo para grudar o carro no chão e ter maior estabilidade. O design cai bem em modelos premium e também nos de maior volume. Em primeiro lugar, a gente conseguiu pneus, rodas com diâmetros grandes. Então, essa relação de pneu grande com corpo relativamente compacto favorece muito essa arquitetura de um coupé. Outro segredo aqui foi estender o teto e o spoiler. E esse ponto aqui, quando o observador olha para ele exatamente aqui, ele parece bem baixo em relação ao centro do teto. Então dá a impressão que o teto tem uma caída. E a coluna ela é bem alongada, porque o balanço traseiro também foi alongado. Então tem uma combinação aqui de efeitos de proporção e funcionalidade também, porque o porta-mala sendo estendido, ele ganha em volume. A arte do coupé merece uma viagem pelo tempo. A gente precisa se remontar ao século XVIII. Nós tínhamos uma carruagem chamada Berline ou Berlina. Essa carruagem, então, a partir de um determinado momento, ainda no século XVIII, sofreu uma intervenção. Essa intervenção foi um corte para que ela passasse a levar apenas 2 ocupantes, transformando-se assim num veículo mais leve e mais ágil. Com o tempo, a tradição de chamar como coupé um veículo para 2 pessoas e 2 portas mudou. Veio o modelo com 4 portas, 5 lugares, mas ficou o nome por causa desse caimento na traseira. Um carro que eu me lembro assim mais imediatamente é o Gaz M72, né? Da hoje Rússia. Ele tinha uma elevação maior com relação ao solo, tração nas 4 rodas, né? Então ele poderia ser chamado de um ancestral dos SUV coupés. Na antiga União Soviética, muitos dos carros sofriam esse tipo de alteração por causa de condições climáticas e geográficas daquela região, principalmente na área da Sibéria, onde os carros precisavam, para ultrapassar áreas com camadas grossas de neve, sofreram esse tipo de intervenção, né? Entre os SUVs, o X6 puxou a fila dos fabricantes de luxo para essa onda de coupé em 2008. E de lá para cá já foram 3 gerações. E dá-lhe esportividade. Um carro que faz de 0 a 100 em 5,5 segundos. 2 entradas de ar na dianteira gigantes fazem o fluxo do ar, baixar a temperatura de alguns componentes. Uma prova disso é o direcionamento da saída de ar quente das rodas traseiras. Estão nas extremidades e são projetadas de uma forma a não se misturar com ar frio que desce da caída coupé. Pode não parecer, mas separar esses dois gera mais estabilidade na traseira. A esportividade é levada ao limite. Esse aqui acabou levando até o título de SUV de produção em série mais rápido em Nürburgring, o circuito alemão que é régua da indústria para medir os carros mais rápidos do mundo. O que muda na versão coupé é que o caimento do teto já começa com a curva aqui, ó, na coluna A, onde você tem o para-brisa. Se fosse um SUV normal, pararia mais ou menos aqui. No caso do coupé, ele vai até a extremidade do carro, essa queda. É isso que faz com que esse carro tenha essa sensação mais achatada. Mas como o teto ficou muito baixo aqui, na hora de entrar aqui atrás, você precisa fazer uma pequena manobrinha. E olha só, apesar de você estar próximo do teto, quando ele é assim panorâmico, aumenta essa sensação de amplitude. Tudo bem medido. O que é ponto de medição de cálculo? Imagina você colocando uma rede de futebol aqui de um gol, você tem um nó entre um quadrado e outro, e aquele nó nós consideramos um ponto de medição. Então nós trabalhávamos com uma rede, nós fazíamos uma rede que nós chamamos de malha técnica, 850 mil pontos.
Esse carro aqui foi feito com mais de 6,5 milhões de pontos. O fato de ser um coupé parece inspirador. Ao volante, percebe-se os detalhes das boas soluções. Bom, quando você aperta o botão RS Mode, todos os sistemas eletrônicos ficam em alerta, porque você vai usar tudo de motor, tudo de torque, o carro vai ficar mais baixo, a suspensão vai ficar mais rígida, mais esportiva. E aí? Você está preparado para viajar até 305 km por hora com mais de 2 toneladas? Pode ir, meu filho. Os freios são de carbono. Funcionalidade, aerodinâmica, conforto, tudo tem uma explicação de harmonia. Se você olhar pequenos detalhes como esse da lanterna, ou mesmo esse chanfro que nós estamos no para-choque, isso aqui é tudo resultado aerodinâmico. O carro não era assim e passa a ser assim num comum acordo entre design, que busca sempre o melhor do ponto de vista estético, e da engenharia do ponto de vista técnico, né? Então tem várias ações. A ação, por exemplo, de você mexer no aerofólio e fazer uma virada, que nós chamamos de rabo de pato, isso tem uma função técnica no carro para aumentar a força, a pressão no eixo traseiro. E o design gostaria talvez que fosse outra linha, que a linha não subisse, ela continuasse caindo. Então, detalhes assim são brigas diárias na parte de simulação e na parte de criação de design, até a gente chegar num bom compromisso. O compromisso com a performance, a inteligência e a segurança. Estamos acima de 90 km por hora. E quando eu faço esses movimentos, ó, além da suspensão estar trabalhando porque ela está mais baixa, o aerofólio, ó, numa curva como essa, ó, atua, ó. Ele atua, ó, segurando a traseira do carro, ó, não deixando o carro rolar. E é um desafio juntar tamanho e potência nesses cupês. O 0 a 100, 3,8 segundos. Tudo por causa de um motor de 510 cavalos Twin Turbo. Mas não é só isso. Não adianta você ter motor se você não tiver tração. E aqui é uma Formatic, que faz com que o diferencial trabalhe de maneira variável. Ele sempre vai jogar o máximo de potência naquela roda que está com maior aderência no chão. E quando a gente fala de coupé, né, num mundo moderno onde vem uma série de siglas novas, vamos combinar, coupé, de novo, não tem nada, não é verdade? Esse termo é um pouco controverso, né? São várias terminações e a gente acaba chamando de crossover, coupé, mas na verdade não importa. Eu acho que o consumidor bater o olho, achar legal, gostar e desejar um produto é o mais importante do que determinada terminologia que a gente venha usar. Um bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau!